Nesta semana aconteceu mais um Fórum Climático Catarinense. O fórum reúne meteorologistas que fazem debates a respeito dos meses, da previsão do tempo para os próximos meses. Para falar sobre o assunto, eu entrevisto o professor Disseu, ele é do CEOPS e também faz a previsão do tempo aqui para a FURB TV e FURB FM. Disseu, o que o pessoal lá do fórum falou em relação aos próximos meses, os próximos 3 meses, o outono, em relação ao tempo e o clima? Bom, a previsão climática, ela é uma previsão que leva em conta a gente chama de consenso, né, de vários modelos de previsão de clima. Esses modelos são globais, então faz a previsão para todo o planeta ao mesmo tempo. E aí se dá foco nessa discussão na nossa região. Então o que está estabelecido lá nas conclusões é que nós devemos ter o outono, agora março nós já estamos começando praticamente outono, nesses próximos 3 meses. Em relação à temperatura, se espera que a temperatura fique entre a média, um pouquinho abaixo da média, talvez, em algumas regiões. E com relação à chuva, também, a maior probabilidade que esses modelos indicam é que a precipitação no Vale do Itajaí, no sul do Brasil, fique dentro da média. Em relação ao Laninha, né? Esse verão teve a influência do Laninha, isso vai continuar. E o que é o Laninha para explicar para a população? Bom, o Laninha é o oposto do chamado fenômeno El Niño, que é um fenômeno essencialmente oceânico, inicialmente oceânico, que provoca a elevação ou a redução da temperatura da superfície do mar. Então, quando tem El Niño, as temperaturas na região do Oceano Pacífico, na região equatorial, elas são um pouco mais altas do que a média. E quando tem o Laninha, há uma redução da temperatura média do oceano. O que acontece? Quando tem o fenômeno El Niño, o oceano mais quente ele provoca mais evaporação, consequentemente maior quantidade de nuvens. Essas nuvens elas são distribuídas no globo todo, então em algumas regiões se tem um acréscimo da precipitação. É muito comum se citar o caso das enchentes da década de 80 aqui no Vale do Itajaí, que aconteceram justamente num período de El Niño. A Laninha, aqui no sul do Brasil, ela afeta de maneira diferente as regiões. Algumas regiões podem acontecer em épocas de Laninha, pode acontecer precipitação acima da média e em outras regiões abaixo da média. Mas a tendência é que, quando se tem Laninha, você tenha menos precipitação do que a média. Em relação às chuvas, então, dentro do normal? O que os modelos estão indicando, e esses modelos climáticos têm essa dificuldade. Você não consegue estabelecer quando que vai acontecer a chuva. Como é uma média de 3 meses, ou mesmo a média mensal, você pode identificar que vai se ter um mês mais chuvoso ou mais seco, mas não quando a chuva vai acontecer. Isso faz uma grande diferença quando você pensa, por exemplo, na questão da inundação de uma cidade, como a nossa aqui. Se eu só sei que o próximo mês vai ser mais chuvoso do que a média, isso não me garante que nós vamos ter, por exemplo, uma situação de enchente. Qual que é a diferença entre a previsão do tempo e a previsão climática, né, que é isso que é feito lá no fórum? Bom, essencialmente a diferença é em termos como que os modelos trabalham as condições iniciais do tempo. Previsão de tempo, ela tem uma validade para 10 dias no máximo e usa um conjunto de equações que são resolvidas dentro do programa de computador. A previsão climática ela usa mais as chamadas condições de contorno, então leva em conta, por exemplo, a temperatura do oceano. E a previsão do tempo tem um alcance máximo de 10 dias. A previsão climática pode ser feita para 1, 2, 3, 6 meses até, ou anos, né? Você pode fazer previsão, na verdade o limite da previsão não existe, é uma questão só de ter capacidade computacional para gerar mais cálculos. Mas o que acontece na ciência da meteorologia é que a atmosfera ela é caótica, então quanto maior a distância que você tenta prever, maior é o erro que vai aparecendo. Obrigado, professor, pela entrevista. Lembrando que o professor Disseu está de segunda a sexta-feira na FURB FM, todo dia às 8h45 da manhã, informando a previsão do tempo. Na FURB TV, todas as sextas-feiras, informando a previsão do tempo para o fim de semana. Jorge Guedin para o FURB Notícias.